Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edinildo da Passos e hoje o tema é prestação de contas. Aqui na Passos nós prestamos contas, na maioria dos nossos condomínios, do dia 1º ao dia 30. Tá? Então o que acontece? Muitas vezes nós temos dificuldade com relação à questão da prestação de contas. Por qual motivo? O síndico não envia nota dentro do período para a gente fazer essa prestação de contas. Ou seja, muitas vezes o síndico faz a compra, mas não envia para a gente a prestação de contas. Quando nós fazemos o fechamento, nós fazemos a conciliação bancária. Tá? Então, dentro dessa conciliação bancária, nós temos todas as informações, toda a movimentação financeira que ocorreu no período de 30 dias. Tá? Dentro disso, nós temos, no caso, o prazo para fazer prestação de contas entre o dia 1º e o dia 30, para que no dia 5 nós enviamos para o condomínio a prestação de contas junto com o livro caixa, e os boletos, no caso, para os moradores fazerem o pagamento. Porém, isso dificulta muito o nosso trabalho aqui, com relação à questão da prestação de contas, porque não é enviada as informações claramente. Tá? Então, é importante que o síndico ele envie para a gente essas informações entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês, as notinhas, tudo completo, para que agilize, tenha velocidade nessa prestação de contas. O que pode acontecer se o síndico não presta contas corretamente? O síndico ele pode ser destituído. Tá? Então, na hora de mostrar o livro para o conselho ou para os moradores, o síndico precisa ter essa clareza, essa transparência de apresentar as informações, deixar claro para os moradores o que está sendo feito. Então, essa prestação de contas que a gente manda, no caso, isso é para facilitar a vida dos moradores e entender a prestação de contas e também dar respaldo para o síndico. O síndico, dentro da convenção e do regimento interno, o síndico tem que cumprir e fazer cumprir a convenção e o seu regimento interno. Automaticamente, quando o síndico deixa de cumprir, fazer a prestação de contas, ele está assumindo o risco da destituição. Porque os moradores podem se sentir constrangidos com relação à questão, o Conselho Fiscal pode apontar esses erros e pleitear, no caso, a destituição do síndico. Tá? Síndico, quer ter uma gestão tranquila? Tá? O síndico precisa ser transparente nas informações. Então, na hora de fazer a prestação de contas, o síndico precisa ser transparente, enviar as notas corretamente, mandar as informações dentro do prazo para que tenha velocidade. E no dia 5, por exemplo, os moradores também não cobrem ele com relação à questão dos boletos. Então, o síndico precisa ajudar também, ter essa parceria, esse trabalho em parceria com a administradora. Tá? Não seja omisso. O síndico não pode ser omisso de maneira nenhuma. Tá? Então, por isso que o síndico tem que ser transparente nas informações. Se o síndico não tem omissão no que ele faz, se ele não tem rabo preso, vamos dizer assim, com as informações que ele está passando, no caso, para os moradores, ele não vai ser omisso. Então, o síndico ele precisa dar cara para bater. Tá? O síndico, lembrando mais uma vez, o síndico precisa fazer o quê? Cumprir e fazer cumprir a convenção e regimento interno. Então, muitas vezes, o que o síndico acaba fazendo? O síndico acaba, por exemplo, às vezes, quando tem uma reclamação de um morador, pegando a própria responsabilidade de morador. Então, o síndico não está lá para isso. O síndico está lá para cumprir e fazer cumprir a convenção e o seu regimento interno. Se o síndico fizer isso, ele não vai ter problema nenhum na sua gestão. O síndico vai ter uma gestão tranquila, vai conseguir fazer um bom trabalho, vai ter a confiança dos moradores para ele exercer o planejamento que ele tem para poder executar do condomínio. Então, isso traz a tranquilidade para o síndico. Tá? Então, o síndico vai ter uma gestão tranquila, uma gestão eficiente, uma gestão onde os moradores, no caso do seu condomínio, vai olhar para ele e vai ver uma inspiração nesse síndico. Então, é nessa forma que o síndico precisa trabalhar, é dessa forma que o síndico precisa atuar. Tá? O síndico, no caso, também precisa assumir a responsabilidade. De maneira nenhuma, o síndico tem que passar a responsabilidade dele para outro. Então, o que acontece muito? O síndico acaba passando as informações, as responsabilidades para a administradora. Então, a administradora é contratada para quê? A administradora é contratada para auxiliar o síndico em relação à questão da prestação de contas, notificações, multas, emissão de boleto, etc. Tá? Então, essa é a função da administradora, é contratada para auxiliar o síndico. Mas o síndico não pode pegar a responsabilidade que é dele e transferir para a administradora ou para qualquer outra pessoa. Então, o síndico precisa atuar. Tá? O síndico ele não pode ser omisso de maneira alguma com relação a essas informações. Então, dentro disso, volto mais uma vez, gestão tranquila. Se o síndico atender essas três pautas que eu estou colocando, a transparência das informações, não ser omisso e assumir as responsabilidades, o síndico vai ter com certeza uma boa gestão. Essa é a dica de hoje, eu espero ter ajudado. E lembrando, é sempre importante que o síndico cumpra e faça cumprir a convenção e seu regimento interno do seu condomínio.